internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Havendo número regimental, com a graça de Deus, declaro aberta a presente sessão. Agradeço a presença dos vereadores, vereadoras, dos funcionários desta casa, dos munícipes que se fazem presentes nesta casa. Solicito o vereador Pio que faça uma oração para iniciarmos nossos trabalhos pedindo a bênção de Deus. Boa noite a todos. Vamos rezar um Pai Nosso e Ave Maria pelos doentes, acamado de Antônio Carlos. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em discussão a ata da 29ª sessão ordinária. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Com ressalva de Pio Elias, tá? Sim. Aprovada por unanimidade com a ressalva do vereador Pio. Passamos à leitura do expediente recebido. Solicito ao primeiro secretário vereador Felício para que inicie a leitura. Boa noite, presidente, demais vereadores, internautas, os munícipes aqui presentes. Projeto de lei número 273/2019 dispõe sobre a denominação da Rua Leopoldo Freiberg, na localidade de Loura, e da outras providências. José Eiton Deck, presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, no uso das suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua Leopoldo Freiberg o logador com início ao lado ímpar da Rua Antônio José Zimmermann, com 3.600 metros, extensão de 12 metros de largura, com coordenadas UTM do ponto inicial e coordenadas do ponto final, situando o bairro Louro, no município de Antônio Carlos, Santa Catarina. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei Legislativa 35, de 25 de junho de 1996. Antônio Carlos, 17 de setembro de 2019, vereador Wagner Borges da Costa. Projeto Legislativo número 274/2019, denomina Rua Libório Queires e da outras providências. José Eiton Deck, presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado Rua Libório Queires o logador com início ao lado ímpar da Rua Antônio José Zimmermann, com início ao lado esquerdo da residência do número 4.411, coordenadas do ponto inicial e coordenadas do ponto final, e contendo 420 metros de extensão. A localidade da usina neste município. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Antônio Carlos, 17 de setembro de 2019. Pio Eli Rodrigues, vereador preponente. Feliz Francisco Silveira, vereador. Wagner Borges da Costa, vereador. Projeto de Decreto Legislativo número 04 de 16 de setembro de 2019. Autoriza a realização da sessão solene de outorga da Medalha de Mérito Cônego Raulino Reitz e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, faço saber a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte decreto legislativo. Artigo 1º.
Fica concedida a medalha Médico Cônigo Raulino Reitz pelos relevantes serviços prestados ao município de Antônio Carlos, à Universidade de Vale do Itajaí, Univale. Artigo 2º. As honrarias de que trata o artigo anterior será conferida em sessão solene no dia 1º de outubro de 2019 nesta Casa Legislativa. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Antônio Carlos, 16 de setembro de 2019. José Ayrton Decker, presidente. Wagner Borges da Costa, vice-presidente. Feliz Francisco Vieira, primeiro secretário. E Adelmo Cor, segundo secretário. Indicação número 128/2019. O vereador que subscreve, amparado no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem indicar o senhor Onélio Rich, vice-prefeito responsável pela Secretaria de Obras e Urbanismo, para que providencie a retirada de pedras na esquina da rua Leonardo Valtres, com José Ambrósio Miller, na localidade do Braço do Norte, Morro do Miller. Senhor Onélio, as pedras estão em uma posição que atrapalha bastante os moradores. Os mesmos já fizeram diversos pedidos para a remoção delas e ainda não foi feito. Peço sua atenção, pois a rua foi recentemente nomeada e precisamos dar uma manutenção. Fotos em anexo. Sala das Sessões, 17 de setembro de 2019. Feliz Francisco Silveira, vereador. Indicação número 129/2019. O vereador que subscreve, amparado no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem indicar o senhor Onélio Richo, vice-prefeito responsável pela Secretaria de Obras e Urbanismo, para que providencie a manutenção da rua ex-combatente Adelina Helisen, em toda a sua extensão, no bairro Santa Maria. Senhor Onélio, com as chuvas a rua perde material, está muito estreita e chega a entrar água oriunda dessa rua na casa de moradores. As bocas de lobo não dão conta de escoar a água, entopem com areia, acabam causando prejuízo aos cidadãos da localidade. A rua está muito estreita, precisando de um alargamento, pois não passam 2 carros lado a lado. Fotos em anexo. Sala das Sessões, 17 de setembro de 2019. Feliz Francisco Silveira, vereador. Indicação número 130/2019. O vereador que subscreve, amparado no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem indicar o senhor Onélio Richo, vice-prefeito responsável pela Secretaria de Obras e Urbanismo, para que providencie a manutenção da rua Germano José Schmitz, em Santa Maria, Canto do Patrício. Senhor Onélio, a rua está precisando de alargamento, pois quando os caminhões passam nela, escoando a produção, a mesma não suporta outro veículo, em sentido contrário. Não tem largura suficiente para isso, além do que, em alguns trechos tem buracos e lama, necessitando colocar material e patrolar. Fotos em anexo. Sala de Sessões, 17 de setembro de 2019. Feliz Francisco Silveira, vereador. Indicação número 131/2019. O vereador que subscreve, amparado no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem indicar o senhor Onélio Richard, vice-prefeito responsável pela Secretaria de Obras e Urbanismo, para que providencie a manutenção no calçamento do trecho final da rua Antônio Pedro Scherer, na localidade de Santa Maria, próximo à propriedade do falecido Aloysio Guess e próximo ao acesso à igreja de Santa Maria. Senhor Onélio, a rua está precisando dessa manutenção, refazendo o assentamento das lajotas, porque existem alguns trechos que possuem desnível e aos finais de semana o fluxo de veículos aumenta, podendo ocasionar acidentes ou danos materiais nos veículos. Fotos em anexo. Sala de Sessões, 17 de setembro de 2019. Feliz Francisco Silveira, vereador. Indicação número 132/2019. O vereador que subscreve, amparado no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem indicar o senhor Léo Gesser, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, para que providencie a manutenção e a retirada do lixo no container na entrada da rua Apolônio Stelling e Aloysio Gesser, na localidade de Santa Maria. Senhor secretário, a lixeira está com lixo inapropriado, pois se trata de um container para separar material reciclado e não está sendo devidamente utilizado. Além de estar em péssimas condições, o mau cheiro
e a proximidade com o rio pode causar diversos danos ao meio ambiente e às pessoas que por ali passam. A mesma deve ser removida e colocada uma outra, reforçada e maior para atender melhor às necessidades da população. Foto em anexo. Sala de sessões, 17 de setembro de 2019. Feliz Francisco Silveira, vereador. Indicação número 134/2019. O vereador Quierche subscreve, amparado no artigo 152 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, vem indicar ao senhor excelentíssimo prefeito Geraldo Paulo para que levante, desenvolva e apresente um projeto com os devidos custos de obra de infraestrutura asfáltica da rua Pedro Leonardo Schmid, tendo início na igreja de Santa Maria, na parte do calçamento até a divisa com o município de Angelina. Senhor prefeito, essa localidade vem apresentando ao longo dos anos um desenvolvimento significativo. A estrada atende diversos agricultores, avicultores e agricultores que utilizam a via diariamente para escoar suas produções. Além do que, por fazer divisa com o município de Angelina, muitos moradores acabam utilizando para terem acesso ao município vizinho fazendo turismo religioso, bem como os outros locais como a saída para a BR-282. Com o crescimento dessa região, se faz necessário dar uma infraestrutura adequada para atender toda essa demanda, como segue em anexo a solicitação, através de abaixo-assinado, feita pela comunidade. Sala Sessões, 17 de setembro de 2019. Feliz Francisco Silveira, vereador. Indicação número 133/2019. A vereadora Quierche subscreve, amparado no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem indicar ao senhor Geraldo Paulo, prefeito municipal, e ao senhor Agostinho Paulo, secretário da Saúde e Assistência Social, para que providencie o mais rápido possível a contratação de um motoboy e de mais um motorista para ESF, da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Prezados senhores, é público e notório a necessidade da contratação de um motoboy para efetuar os serviços de protocolo e retirada de exames nas mais diversas clínicas e laboratórios. Serviço este que está sendo desenvolvido pelos motoristas das vans, os quais encontram muitas dificuldades por conta da falta de estacionamento nos locais, sendo que muitas vezes acabam recebendo auto de infração, mesmo deixando os veículos com pisca-alerta, pois pensam que o serviço será rápido e acaba demorando muito. A necessidade na contratação de mais um motorista justifica-se pelo fato do município ter exonerado um profissional e não ter contratado mais nenhum para preencher esta vaga, sem contar que devemos administrar a questão de férias, além da disponibilização de motoristas da saúde para assistência, grupo de idosos, desfalcando ainda mais o quadro da Secretaria de Saúde, deixando bem claro que não somos contra essa disponibilização, mas também não podemos deixar a Secretaria desfalcada deste profissional. Sala de Sessões, 17 de setembro de 2019, Anísio Josiane Vies da Silveira, vereadora. As indicações dos vereadores Felício e Anice serão entregues na forma regimental aos órgãos competentes. Passamos agora para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Emerson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Cumprimentando, estendo meus cumprimentos aos demais membros da mesa, vereadores, vereadoras, público aqui presente, que nos agradecem sempre com sua visita. Isso nos engrandece muito. Sejam sempre bem-vindos a essa Casa Legislativa. Essa casa é de vocês também. E isso nos deixa muito felizes pelo interesse que o povo tem em estar mais perto do poder legislativo do município. Isso é muito bom. Quero também cumprimentar os funcionários dessa casa, os internautas que nos acompanham pelas redes sociais e os funcionários do Executivo que se fazem presente aqui também essa noite. Estender também o cumprimento ao Nilson Gueder, nosso chefe de gabinete. Senhor presidente, que me faz usar a tribuna essa noite, fazer duas indicações verbais que
nós já tivemos a reunião aqui com a empresa Biguaçu, na qual participaram quase todos os vereadores, sobre o ônibus na Guiomar e o ônibus no Alto Egito. O ônibus na Guiomar, eu tive falando com o vereador Ângelo de Biguaçu, e ele vai fazer esse pedido para Guiomar, para ali no campo do Corinthians, ele adentrar o município de Antônio Carlos, passar pela aquela fábrica que faz e reforma barcos e sair de volta no campo do Corinthians, porque aquele pessoal hoje carece de serviço. A Rua Manuel João da Luz. O Pio está me falando aqui que é a Rua Manuel João da Luz. Então esse povo não tem transporte coletivo. E seria muito importante eles terem, porque os munícipes de Antônio Carlos preferem pegar o ônibus que passa por Riacho, que para eles é mais cômodo chegar em Biguaçu. Então fiz essa ponte com o vereador Ângelo de Biguaçu, e ele se comprometeu em falar com o prefeito Ramon e com os dirigentes da empresa de ônibus Biguaçu. Assim como nós também aqui pedimos na época para estender o itinerário até o Alto Egito, na qual foi nos falado, o vereador Felício estava nessa reunião, o vereador Wagner também, se não me falha a memória, os demais vereadores, eu não estou lembrado se a Vera participou, o Felipe ou a Anice, mas a gente teve uma reunião aqui que eles disseram que não há demanda e por isso que eles não iriam colocar. E houve casos também de pessoas de dentro da empresa dizendo que não seria viável. Isso eu também tive falando antes com a Gorete. E a ideia que nós tivemos, nós vereadores, e ainda não fomos até essas empresas, já foi conversado, mas nós não fomos lá, é que para aquecer o comércio do município de Antônio Carlos, que o ônibus que vem e faz a linha de Angelina e Betânia e vai a Florianópolis, ele também passasse por Antônio Carlos. A gente entende que ele desce para São Pedro de Alcântara. E se aquecer o nosso comércio, o povo iria passar mais aqui pelo município de Antônio Carlos e seria muito interessante. Só que o que acontece? Existe uma fidelidade entre as empresas de transporte coletivo que quem dá o serviço em Santa Maria não pode ir a São Pedro de Alcântara, quem faz a linha de São Pedro de Alcântara não pode vir a Antônio Carlos, a empresa Biguaçu que presta serviço a Antônio Carlos, ela não pode ir a São Pedro de Alcântara ou Santa Maria da Imperatriz. Então, o nosso objetivo é, junto ao povo, faço o convite também em nome dos munícipes, que a gente procure a empresa RST, a Santa Terezinha, para nós fazermos esse pedido, ver se há essa possibilidade. Que segundo relatos, está vindo gente ali do condomínio entre Antônio Carlos e Betânia, na divisa do município, vindo ali na igreja do Egito pegar ônibus. E isso nós temos que dar uma atenção especial, porque não é uma atenção especial, porque não é só aqueles munícipes, e vários outros que também precisam e nos pedem. Então, conforme eu sempre digo, me passaram esse pedido, e eu estou passando esse pedido à frente, que seja feito uma indicação por escrito, e nós também nos reunirmos e ir até essas empresas para podermos dar uma possível solução. Sem promessas, mas pelo menos a gente ir atrás e ver o que consegue fazer. O que também me faz a tribuna, senhor presidente, é agradecer ao nosso secretário de obras, o Onélio Richards, que depois de inúmeras indicações, ele está concluindo, até na próxima sexta-feira, se não chover, o calçamento da rua João Chilson Garcia, na qual eu tenho o privilégio de morar nessa rua também. A gente vem sofrendo há vários anos com vários buracos, a água não estava escoando pela rede pluvial, pelas bocas de lobo, e agora essa obra está sendo quase concluída. Quero já desde hoje agradecer o serviço de qualidade, foi passado o rolo compactador para que as lajotas se assentem, e ficou um serviço de primeira qualidade mesmo. Então quero agradecer muito a todos os envolvidos, que agraciaram os moradores daquela rua, não por mim, falo por eles, pelo bom trabalho que a prefeitura realizou. Senhor presidente, outro assunto que me faz usar a tribuna é um tanto quanto chato, e eu ia pedir para o Ariel se ele pudesse colocar sobre o nosso lixo.
Aqui, Antônio Carlos, a gente recebe muita reclamação sobre o recolhimento do lixo, que agora o caminhão da Proactiva não passará mais, sim passará o caminhão da Prefeitura. E a gente espera que não piore o serviço, que gere economia, mas que também continue o trabalho que ela vinha fazendo. E isso eu tenho certeza que vai acontecer. Só que no lixo reciclável, eu fui falar com o responsável, que é o próprio coletador, o cara que coleta o lixo, e ele me mandou depois as fotos do que ele encontra no lixo reciclado. Ele está a ponto de parar. Se o Ariel pudesse colocar as fotos. Estão colocando tapete, estão colocando madeira, estão colocando pneu, restos de comida, estão colocando no lixo reciclado, que não é de competência dele. Ali vocês não vê, mas ali tem bichos já por cima das sacolas, em cima das comidas jogadas no lixo, e isso está acontecendo no lixo reciclado. A gente faz uma conscientização aqui na Câmara, faz uma conscientização nas escolas, para que o lixo reciclado ele seja lavado, para ser depositado como reciclado, e ainda tem várias pessoas que colocam o lixo que é para ser levado pela Proactiva ou pelo caminhão do lixo e depositado no aterro sanitário, e colocam no lixo reciclado. Inclusive, ele me mandou uma foto que eu não coloquei aí, mas está no meu celular, de lixo de banheiro no lixo reciclado. Então nós chegamos a esse ponto. Aí muitos querem que a gente fique cobrando do Fernando que recolhe o lixo. Só que depois de umas situações dessas, a gente não sabe o que dizer. É educação. O problema não é prefeitura, não é recolhimento. O problema é educação. Ele disse, em um determinado lugar, eu até marquei a embalagem. Fazem de sacanagem no lixo reciclado. Ele disse, parece que é para me ferrar. E aí ele me mostrou com provas. Eu mostrei agora. Então a gente não sabe às vezes o que fazer. Eu já venho indicando, já lhe concedo a parte, vereadora. Eu já venho indicando há muitos anos, como vereador, que nós estávamos antes conversando aqui na Câmara. O lixo azul é o lixo, o saquinho azul é o lixo reciclado, o saquinho preto, a embalagem preta é o lixo comum. Nós devíamos escolher uma cor, qualquer que seja, e até a prefeitura fazer uma parceria, cobrar, no caso, como quem paga IPTU paga a taxa de lixo, quem não paga IPTU não paga a taxa de lixo. Então, devia de cobrar de todo mundo um valor baixíssimo, que eu dei antes um exemplo, R$3 por família, que eu acho que não faria muita diferença, mas que separassem, e o lixo fosse separado já nas próprias embalagens. Tal cor, lixo reciclado, tal cor, lixo comum. É a única saída que tem. E aí, começar conscientização, escola, igrejas, todas as igrejas no caso, os líderes comunitários, e ir conscientizando, que eu acho que o ser humano ele ainda tem solução. Conscientizando, eu acho que não vão fazer por sacanagem de botar resto de comida de novo em lixo reciclado. Obrigada, Emerson. Só para acrescentar ali na parte do lixo, na semana passada o Nelim mandou roçar Newton Legado Schmitz, e gostei muito do que ele fez, até quero agradecer ele pelo excelente trabalho. Depois da roçação, tinha muito lixo, como garrafa, dessas garrafinhas, pacotinho de iogurte, até garrafa de bebida, de cerveja jogada de vidro na rua. Daqui da ponte até na rua, ali no Fraga, onde você sabe onde é a panificadora do Fraga, onde era antes, ele recolheu 13 sacos de lixo de 100 litros. Tudo que são pessoas que passam por aquela rua e jogam pela janela do carro. Então, isso é muito triste, porque eu, quando fui secretária da Saúde, a Anice deve de lembrar, aqui no Morro do Zé Maneca, teve uma pessoa ali da usina que caiu da bicicleta
e caiu com o pé em cima da garrafa quebrada e veio parar aqui na nossa emergência. Sim. Dr. Jacques fez de tudo para salvar a vida desse menino, porque cortou uma artéria. E ele deu várias vezes hemorragia. Então, gente, quem está tomando uma garrafinha de cerveja, quando vai o carro para a lavação, a gente ganha uma sacolinha onde possa colocar o lixo. Chega em casa, ele dá o destino final. Então, assim, 13 sacos, tá? Isso é muito feio, né? E até porque passa pessoas pelo nosso município, tem parque aquático, Sim. tem festas, e esse lixo fica jogado, além do perigo que a gente possa ter. Era isso que eu queria acrescentar. Obrigado, vereadora. Isso que a senhora falou realmente tem fundamento, mas aí eu volto a repetir, não é um problema de catador e prefeitura, é um problema de educação. Hoje novamente, eu estive na comunidade do Egito e vou dizer para vocês um ponto que eu vi lixo. Lá onde caiu o carro da Rose Pontes, que ela caiu, um pouco acima do seu Olímpio Chapo, pro lado do barranco, alguém jogou lixo lá. Infelizmente, eu estava de moto hoje, eu pensei que a gente também podia parar e ajuntar, só que eu estava de moto. Sim. Mas assim, em que ponto a gente chega? Alguém chegar a jogar lixo na beira da estrada, e não é pouca coisa não lá que eu vi. Então isso nos deixa muito triste. Senhor presidente... Posso só para contribuir? Vereador Emerson, acho que o senhor está correto em levantar essa questão do lixo reciclável, porque muitos de nós aqui já trouxeram indicações. Até quero dizer que tanto que deve ser feito o quê? Um folder, um informativo, onde é que passa nas casas para orientar eles, para colocar nos dias que passa o reciclado e os dias que vão passar o lixo da coleta seletiva, normal. Mas uma coisa também que a população, inclusive estava na internet essa semana, com relação às garrafas. Ninguém sabe mais para que lado vai jogar as garrafas. Ou se é reciclável, ou se é lixo normal. O povo também está preocupado com isso, porque eles, nessa questão, eles acham que é reciclável. E quando bota para reciclável, eles não peguem. Então, também isso aí é interessante, até para passar para a população essa informação qual o destino hoje correto para o vidro. E eu vou dizer ainda, só para complementar, senhor presidente, que o vereador Feliz falou, veja como a educação é diferente. Eu não tive oportunidade de ir ainda, mas o problema não é de Antônio Carlos, não é de Santa Catarina, o problema é do Brasil. Na Alemanha, você vai ao supermercado, leva a sua embalagem usada, que é o vidro, o plástico, o papel. Lá já tem uma máquina que ela comprime e já lhe dá um ticket de vale compras para trocar no supermercado. Ou seja, o lixo lá vale dinheiro. Então aqui não, aqui no Brasil é tudo jogado de qualquer jeito. Então assim, o problema já está vindo lá de cima e atinge nós aqui. Devia de tomar medidas, como se diz, vindo lá do Congresso para cá, para conscientizar o povo, porque na verdade, pensando bem, nós aqui estamos queimando dinheiro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra a vereadora Vera. Boa noite, presidente. Boa noite. Colegas vereadores e vereadoras, funcionários dessa casa, público aqui presente, que hoje a casa está cheia, né? Tem dia que tem 1 ou 2 pessoas, hoje tem bastante gente. E caros internautas. O que eu vim fazer hoje nessa tribuna é por causa, um pouquinho indignada, até por causa de um projeto que entrou nessa casa, e esse projeto, ele não teve a votação como a gente queria. Na gestão anterior, foi tomados empréstimos para as seguintes obras: pavimentação asfáltica da Estrada do Louro, cujo financiamento do valor de 1.730.000. Acaba nesse final do ano. Os juros contratados, na época, foram 5,5% ao ano,
mais taxa Selic. Prazo de 36 meses, 3 anos. B. Pavimentação asfáltica da estrada de Santa Bárbara, cujo financiamento no valor de 904 mil termina em abril de 22. Esta obra foi contratada na gestão anterior, no último prazo possível para sua contratação. Portanto, eleitoreira. Foi realizada na atual gestão e foram aplicadas 101 mil de recursos próprios, taxa de juros de 7,25% ao ano, mais taxa Selic, prazo de 60 meses, que foi realizada na gestão do Geraldo, e ele botou de recursos próprios 101 mil. Terceira, pavimentação asfáltica da rua Matias Petri, cujo financiamento no valor de 464 mil termina em abril de 22. Esta obra foi contratada na gestão anterior também, no último prazo possível para sua contratação, portanto, também eleitoreira. Foi realizada na atual gestão e aplicado 52 mil de recursos próprios, taxa de juro de 7,25% ao ano, mais taxa Selic. E o prazo de 60 meses, que significa também 5 anos, que foram obras também feitas pelo prefeito Geraldo Paulo e com recursos próprios que ele colocou. Essas 3 obras foram aprovadas aqui na Câmara, na época, com apoio integral da bancada do PMDB. Olha só, bancada do PMDB, que tinha maioria, assim como tem hoje. Quando foi aprovada, foi pensada nos benefícios da cidade e não no partido que estava no poder. Fato que não ocorreu agora. E isso me deixa muito triste. Nossos colegas da Câmara, membros de demais partidos, pensaram nas obras que o prefeito vai fazer e esqueceram do nosso povo. Porque essas obras é para o povo, não é para os vereadores e muito menos para o prefeito. Elas serão realizadas na atual gestão e não contratadas para ser realizadas na gestão seguinte, assim como ocorreu com a Estrada de Santa Bárbara e Matias Petro. As obras que foram aprovadas por esse projeto vai ser feita na gestão do Geraldo Paulo e do Nelinho. E a Estrada de Santa Bárbara e Matias Petro foi deixada para Geraldo e Nelinho fazer. Lamentável que tenham pensado desta ordem. Vamos pensar sempre nas melhorias do nosso município, pensar nas melhorias da qualidade do nosso povo. Pensar em partidos políticos é pensamento ultrapassado. É olhar apenas para o umbigo. Onde está o espírito republicano? Pensar que um partido político que está no poder não pode trabalhar pela maioria da cidade? Caros colegas, vamos olhar para frente, que a vida segue. Eu estou aqui porque eu estou muito indignada, porque chegou um projeto nessa casa, um projeto de empréstimo, financiamento de 3 milhões, que era para fazer 7 obras, 5 pavimentação, uma é a Casa do Agricultor, e outra que era uma quadra de esporte para o Rachadel, onde ia abranger várias, a Vila 12, Santa Bárbara, muito importante para aquela obra, e nós não tivemos a mesma votação de 3 anos atrás. Isso me entristece. Já pensou se hoje o prefeito fosse do PP? E se nós, vereadores do partido, do PMDB, tivesse feito o que vocês fizeram, vereadores? Isso me deixa muito triste. Porque não é para o vereador, não é para o prefeito, é para a nossa comunidade. E são obras muito importantes. Isso me deixa muito decepcionada. Porque, assim, gente, o povo merece. Tem pessoas... Eu sei
que o Egito também está precisando também de asfalto, que talvez vai chegar lá também. Já pensou se nós tivéssemos sido contra? Louro hoje não teria asfalto. Santa Bárbara não teria asfalto. Matias Preto também não, porque nós éramos 5, mas nós não ficamos pensando que era prejudicar a gestão. A gente queria o bem da nossa comunidade, o bem do nosso povo. Então, pense com carinho sempre quando chega um projeto a essa casa, porque todos são merecedores. Tenho certeza que mais à frente outras comunidades também vão ser beneficiadas. Porque não é fácil, gente, ter poeira. Como Antônio Weber aqui, ó, onde a nossa ambulância passa direto por aqui. Tem o parque aquático, pessoas sofrendo. O povo de São Pedro vem para nossas ruas, para nossa cidade fazer compras. Uma obra tão importante. E vocês, vereadores, não quiseram. O que fez você, Pio, você, Adelmo, que estava na gestão passada, votar a favor e esse ano, que é uma obra tão importante para o povo, vocês não fizeram? Eu pergunto para vocês, porque vocês estavam juntos, viram a nossa votação. É lamentável. Era o que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Felipe. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, que muito nos honra com as suas presenças, chefe de gabinete Nilson Guedert, o ex-vereador, né, primeiro suplente da nossa coligação, vereador Flávio Minis também, todas as lideranças, servidores públicos aqui presentes também, que muito nos honram com a sua presença, porque é muito bom poder trabalhar aqui nessa sessão da Câmara, com tantas pessoas ilustres nos acompanhando. Também cumprimento os internautas que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara de Vereadores de Antônio Carlos. Bom, primeiramente, eu tenho também para falar sobre as obras que a nossa administração estará iniciando a sua execução, mas quero deixar, vereadora Vera, aqui publicamente, os meus parabéns pela sua fala aqui nessa tribuna, porque é importantíssimo que a população saiba das pessoas e dos vereadores, das lideranças políticas que estão efetivamente a favor do povo e que não estão apenas a favor de gestão. E a senhora vereadora Anice, que estavam aqui na gestão do ex-prefeito Paulo Remor, são provas vivas disso, que não olharam gestão, não olharam partido político e votaram favorável para os financiamentos que foram propostos pelo ex-prefeito Paulo Remor, e também votaram favoráveis para o financiamento proposto pelo atual prefeito Geraldo Pauli. Então isso é muito bom, que a gente vê que no nosso partido nós temos pessoas que dão esse exemplo, que não olham sigla partidária quando o tema é o desenvolvimento da cidade de Antônio Carlos. E o povo, mais uma vez repito, precisa saber disso, daquelas pessoas que estão sempre ao lado deles, ao lado da vontade do povo, porque eu tenho certeza que todas essas obras, todas essas comunidades que eu irei listar aqui, que serão beneficiadas com essas obras públicas realizadas no nosso município, a vontade deles era efetivamente que essas obras acontecessem, e não por picuinha partidária, independente se aquelas comunidades ou aquelas famílias sejam do PP ou do MDB ou do PSDB, todos eles queriam que essas obras acontecessem para o desenvolvimento do nosso município. Então, dando continuidade à fala da vereadora Vera, é uma satisfação poder falar a vocês que a gestão municipal iniciou a assinatura das ordens de serviço para a realização das obras propostas através do financiamento Finisa, mas que somaram um montante de aproximadamente R$4.200.000. E o nosso financiamento, ele foi de 3 milhões, ou seja, R$1.200.000 serão contemplados com recursos próprios. E é importante que se diga isso, vereadores, porque nós estamos aqui para matar a cobra e mostrar o pau. É isso mesmo, vereadora. Nós temos uma gestão eficiente, uma gestão que
preza pela economicidade dos recursos públicos para lidar com os recursos da melhor maneira possível para que, nessa situação de obras, a gente consiga dispor de R$1.200.000 de recursos próprios para aplicar, para se somar a esses 13 milhões de financiamento. Então é muito bom poder aqui dizer e parabenizar toda a gestão do município de Antônio Carlos, aonde nós temos uma gestão competente, uma gestão compromissada e uma gestão que tem zelo e respeito com o dinheiro público do cidadão de Antônio Carlos. Porque se não tivesse, não seria possível, primeiro, pegar o financiamento e, segundo, dar uma contrapartida de R$1.200.000 para a execução dessas obras. É importante que se diga também que quando nós assumimos a gestão de Antônio Carlos, em 2017, o prefeito Geraldo Pauli e o vice Onélio Richards e os secretários ainda receberam algumas heranças do ex-prefeito Paulo Remor. Primeiro, o pagamento integral do financiamento da pavimentação da comunidade do Louro foi pago integralmente, está sendo pago integralmente na nossa gestão, inclusive a contrapartida. Inclusive a contrapartida, que costumeira, que por costume se paga no início da obra, um fato extraordinário, depois da obra pronta, que isso foi pagar a contrapartida, que eu nunca vi disso em município nenhum. Mas ficou a conta dessa contrapartida de R$120.000, se eu não me engano, na época, do primeiro e do segundo mês de gestão, lá em 2017, o município teve que desembolsar. Então é necessário que se fale e que se deixe tudo muito transparente para que a população tenha consciência do que se faz, do que se fez nesses 2 anos e 8 meses de gestão. Muito mais, com certeza, do que os 4 anos que nos antecederam. Bom, passando às ordens de serviço das obras que estão iniciando aqui em Antônio Carlos, como eu já disse, são 3 milhões de financiamento, mais 1.200.000 de recursos próprios que serão investidos. Essas obras contemplam a pavimentação da etapa 3 da rua Antônio Weber, na localidade de Canudos, aproximadamente 900 metros, com um valor de 1 milhão, já licitado e ordem de serviço dada, de R$1.156.000. Contemplamos também um trecho de 1,5 km de passeio desde o ginásio municipal até a divisa do município, na rua Daniel Petri e avenida João Frederico Martendal. Foram contemplados 1,5 km de um recapeamento na avenida João Antônio Bezen e na rua... aquela rua que vem ali da Lúcia Pauli. A rua Lúcia Pauli e a avenida João Antônio Bezen, 1,5 km de um recapeamento no valor de aproximadamente R$500.000. A pavimentação da rua Professor José Reitz, na comunidade de Guiomar. A pavimentação da rua Libório Francisco Guedes, na comunidade do Centro. Nós teremos também uma outra ordem de serviço que já foi dada para a construção da quadra coberta na escola Verônica Gesser Pauli, na comunidade de Rachadel. Teremos também ainda, já em licitação, a construção da Casa do Agricultor, que será construída entre ali a comunidade após a ponte do Rachadel, naquele loteamento novo que está saindo ali e que está em processo de licitação. Então essa é a única obra daquele pacote que não foi dada a ordem de serviço, porque o processo licitatório ainda não foi concluído. Bom, então todas essas obras somam-se a um valor de R$4.200.000. E é importante dizer que essas obras só estão acontecendo porque os vereadores Vera, Nice, Emerson, Ayrton e Felipe aprovaram o projeto de lei do financiamento proposto pelo Poder Executivo. Porque se não fôssemos a nossa bancada, todas essas obras que eu já elenquei a vocês, elas não aconteceriam, por falta de vontade política. E isso é muito triste quando se fala
em um novo jeito de fazer política, vereadora Vera. Porque eu não sou adepto dessa história de nova política e velha política. Eu sou adepto do bom político e do mau político. Porque existem pessoas que estão na vida pública há tanto tempo e que com certeza são exemplo para que a gente possa seguir. Como também existem políticos que iniciaram há pouco tempo e que com certeza a gente não deve seguir nem a sombra, né? Além disso, eu quero externar a vocês também um pensamento, uma questão que a secretária da Educação já me trouxe, que com recursos próprios ainda neste ano, a Secretaria de Educação irá realizar alguns investimentos aqui na nossa rede municipal de educação, porque, ao contrário do que muitos municípios fazem, graças a Deus, nós podemos nos orgulhar que o município de Antônio Carlos vai investir neste ano mais de 28% da sua arrecadação em educação, enquanto o mínimo estabelecido pela Constituição é de 25%. Então, nós estamos investindo mais de 3% acima do mínimo constitucional. Em um período onde nós temos tantas cidades, tantos estados em crise, a gente poder falar isso é motivo de grande orgulho, porque é a partir da educação nos nossos municípios que a gente vai levar essa criançada para um futuro cada vez melhor. Então, estão planejados ainda para esse ano a licitação de uma quadra aí de descoberta para a escola Raulino Heights, na comunidade de Santa Maria, e também o planejamento da secretária é realizar a compra de mais um ônibus para o transporte dos nossos alunos com recursos próprios. Vejam, com recursos próprios, ainda neste ano. Porque, através da lei orçamentária, que nós colocamos 28% para a educação, é necessário que se gaste esse recurso até o final do ano. Então, são excelentes notícias que nós estamos aqui passando para a comunidade aqui presente, aos internautas que nos acompanham, motivos que nos dão muito orgulho, vereadora Vera, vereadora Anice, todos os vereadores, em poder dizer que a nossa gestão municipal do Poder Executivo, mais uma vez, como é de praxe nos governos do MDB em Antônio Carlos, é motivo de muito orgulho. É motivo de muito orgulho. Realizando tantas obras, com uma administração enxuta, com um quadro de comissionados muito enxuto. Hoje nós estivemos na Assembleia Legislativa e o que a gente verifica em outros municípios é o contrário do que nós vemos aqui, né? Então, com uma equipe tão enxuta, mas muito competente, muito guerreira, muito batalhadora pelas demandas do município de Antônio Carlos, a gente só tem a agradecer ao Poder Executivo, ao prefeito, a toda a equipe da Prefeitura Municipal, porque a gente está presente na assinatura das ordens de serviço, como nós estivemos. E passando por essas comunidades, anunciando que a obra efetivamente vai acontecer, todo esse nosso serviço ao longo desses 2 anos e 8 meses, podemos dizer que se acabasse hoje, vereadora Vera, já valeu a pena. Muito boa noite a todos. Boa noite. Com a palavra a vereadora Anice. Boa noite, senhor presidente, vereadores, membro da mesa, vereadora, público aqui presente, que nos honra muito com a sua presença, ao chefe de gabinete, senhor Nilson Guedert, senhor Flávio Mines, nosso primeiro suplente, sejam todos muito bem-vindos a esta casa. E temos também funcionários da prefeitura muito bem-vindos. O que me trouxe hoje a esta tribuna, senhor presidente, foi para falar sobre a minha indicação. Fiz um pedido ao secretário da Saúde para um motorista e um motoboy. Quero agradecer ao senhor Agostinho Pauli, secretário da Saúde. Na manhã de ontem, em conversa com ele, falei que iria fazer estes pedidos aqui na tribuna. E hoje
graças a Deus, já disponibilizou de um motorista somente para o ESF. Só tenho a agradecer ao secretário que viu da necessidade e já concedeu um dos meus pedidos. Sempre tínhamos que dividir com os outros motoristas durante o dia e o serviço ficava ruim. Não conseguíamos fazer as visitas completas. Tem uma rotina. Saem os médicos para as visitas com os doentes acamados, saem os enfermeiros para as visitas e saem as técnicas para fazerem curativos, medicações injetáveis, etc. Tem a vacina também que se busca uma vez por mês na 18ª e ela tem que vir de imediato, pois ela tem que ir para uma geladeira. E pensa na dificuldade para esse motorista poder ir buscar, porque sempre queriam, a vereadora Vera já foi secretária da Saúde e sabe que era assim que funcionava. Já queriam que passasse e pegavam 3, 4 pessoas em hospital e em clínica. E a gente sempre batendo o pé e dizendo que não é possível. A vacina é coisa séria e ela tem que vir direto da 18ª para uma geladeira. Isso a gente sempre falava nisso, só um pouquinho. Para a Margareta, ela sabia disso, que a vacina tem que buscar e trazer na mesma hora. Lá não tem hora para pegar a vacina. Pode pegar as 3 e trazer aqui. Às vezes até vocês esperavam sempre para poder guardar na geladeira. Sim, aham. Então, tínhamos essa dificuldade de um motorista disponível somente para nós no SF. Então, só tenho a agradecer agora com o motorista disponível. A fonoaudióloga também irá se beneficiar, pois ela também faz a visita aos pacientes acamados que precisam estar aprendendo a falar, a ingerir o alimento, porque às vezes dá o AVC e dificulta a sua fala, o seu andar e por aí adiante. Senhor secretário, mesmo assim, precisamos de mais um motorista. Desde a exoneração, não foi colocado ninguém no lugar nesta vaga e ela existe. Então, precisa urgente. Sempre tem um motorista de férias e dificulta o trabalho, que fica bem escasso. Pois precisamos atender também as fisioterapia, a van das 7, a van das 9, a van das 13, os pacientes que fazem quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e fora os pacientes que têm consultas extras, cirurgia em Santa Amaro, Nova Trento, Santa Teresa. A demanda é grande demais, os motoristas trabalham direto e na falta de um já faz a diferença. E por que do motoboy? Vai ser muito útil. Os pacientes vão consultar, fazem exames. Depois tem que ser pego esses resultados para eles estarem mostrando para os seus médicos. Para os motoristas está ficando muito difícil por causa do estacionamento. A maioria agora é zona azul. E quando não é, fica muito distante das clínicas. E já aconteceu do motorista ser multado por deixar por alguns minutos, quando volta, se dá de cara com o carro que já foi multado. Não acho justo quando acontece, eles têm que pagar do próprio bolso, porque o Tribunal de Contas não aceita que seja cobrado a multa. E deixar na zona azul também não é correto, ele vai ter que tirar do seu próprio bolso. Então, esta pessoa com a moto faria este trabalho que facilitaria muito para a população, que não vai ter o seu exame, que vai ter o seu exame em mãos. E também quero aqui pedir para o secretário, senhor Agostinho Pauli, que veja uma estagiária para o período matutino, pelo amor de Deus, senhor secretário. A funcionária Alessandra, ela não está dando conta sozinha da recepção. De manhã cedo, quando abre o posto, vem médicos para as 3 áreas. A área 1, que é o centro, a área 2, que é Santa Maria, Egito, Rancho Miguel. A área 3, que é Guiomar, Vila 12, Rachadel. Essas pessoas, ela vem de manhã na demanda para passarem com os médicos. Ela está sozinha e todos esses pacientes têm que ser colocados no sistema para os médicos depois estarem chamando. Fora isso, vem os pacientes que precisam consultar com a psicóloga, psiquiatra, fonoaudióloga,
pessoas que querem deixar suas receitas para os médicos estarem fazendo depois das consultas, ela está sozinha para colocar tudo isso. Vocês acham isso justo? Ali é a entrada, é a recepção da pessoa, ali é o bom dia, ali é onde eu vou ser o meu primeiro atendimento, aquele atendimento com um sorriso, para depois eu entrar num consultório melhor, podendo dizer o que eu vou falar para o médico. Se eu já sou mal atendida, às vezes ela não tem culpa de não poder nem olhar para o paciente, porque ela não está dando conta. Então, senhor chefe de gabinete que está aqui, foi feito um concurso agora, foi feito para agente administrativo, por que não chamar uma pessoa dessa para estar ali o dia inteiro? Estagiário é ótimo, para eles é bom, eles estão aprendendo, mas quando eles ficam bons, eles têm que sair, porque é só 2 anos. Então, quando eles aprendem, eles saem. Então, se pudesse estar vendo uma pessoa para ficar ali às 8 horas diárias e às 40 horas semanais, eu só tenho a agradecer. Estou até emocionada. E também aproveitando aqui o gancho, aí quero também parabenizar que agora também já foi feito o chamamento para uma nova pediatra, que nós tínhamos só uma, e ela estava atendendo ali na emergência, junto com todas as outras doenças. Até o vereador Wagner já tinha conversado com o seu Agostinho, e não era correto, já tinha se visto, mas por enquanto não tinha sala. Agora já está se fazendo a sala lá no SF, então com a vinda da outra pediatra, que vai ter agora no período da manhã e no período à tarde, para estar atendendo todas essas crianças e cada vez melhorando mais a nossa população. Então, graças a Deus, mais uma conquista, uma pediatra para estar ajudando. E também eu queria colocar aqui, por último, sobre os carros da saúde. Nós temos uma SPIN ano 90, com mais de 300 mil quilômetros rodados. Nós temos 2 Gols velhos, em péssimo estado de uso, quase que impossível de usar. Tinha um Uno e um Corsa que se usava na saúde. Não podemos mais usar, porque eles fazem parte da assistência social. Então, foi recolhido porque o combustível sai da assistência social. Então, o recurso já é pouco, e se usando combustível, para eles o valor fica menos. Então, a gente também tem uma van branca ano 2000, quase 20 anos de uso, com mais de 820 mil quilômetros rodados, e uma van prata ano 2010, que tem 430 mil quilômetros rodados. Essa ainda está em melhor estado. Resumindo, estamos com muito poucos carros para o uso e cada vez mais pessoas precisando de carros. O que quero dizer com isso? Que no final de 2020, a Câmara devolve o dinheiro que não usou para o prefeito. É uma sugestão que faço para o prefeito, que ele repasse esse dinheiro para um pouco para a saúde, para a compra de um veículo, para exames, que vocês não têm noção dos exames de sangue, que está difícil. Tem pessoas ali com 2, 3, 4, 5 meses esperando por um exame. Não acho justo. A pessoa tem retorno no médico, com cardiologista, com vascular, com neuro, e o seu exame não é marcado, porque a verba é pouca. O município cresceu, as pessoas aumentaram, então a demanda cresceu demais e nós precisamos de dinheiro. Então, é uma sugestão que eu deixo aqui para que o prefeito veja com carinho essas deficiências na nossa saúde. Então, nossa saúde funciona, e muito bem. Temos ótimos profissionais, todos engajados para o melhor e querendo cada vez fazer mais por nossos munícipes e o nosso município. Mas, para isso acontecer, precisamos dessas poucas coisas para cada vez fazermos mais. E aqui eu deixo o meu recado, senhor chefe de gabinete, peço que você veja com carinho junto ao prefeito e ao senhor Agostinho Pauli, porque a nossa saúde, ela está bem. Fizemos muitas melhorias, o posto de saúde está muito bonito, com estacionamento amplo, tudo calçado,
com área coberta, as pessoas não ficam mais no tempo, não ficam mais na chuva, no sereno. Então, é o pouco que eu peço aqui. Era isso que eu tinha para essa noite. Uma boa noite e uma abençoada e feliz semana para todos vocês. Obrigada. Com a palavra o vereador Wagner. Boa noite, presidente. Boa noite. Decker. Boa noite, nobres vereadores, vereadoras, público aqui presente nessa Casa Legislativa, funcionários do Poder Executivo, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite, funcionários dessa casa. Senhor presidente, é uma situação que, quem me conhece sabe, eu não ia tocar no assunto do passado, né, até porque eu não fiz parte da administração passada, mas eu acredito que, vendo agora, eu acho que a campanha já vai começar. Então eu vou começar também a buscar informações e tal, porque eu não ia perder meu tempo com isso, mas já que vai entrar nesse mérito, eu vou começar a buscar informações até para poder trazer ao conhecimento de todo mundo. Quando a vereadora Vera falou que nós votamos contra, eu acredito que é mentira, porque se abster não é votar contra. Quando tu te abstém, isso aí tu pode ver nos livros, tu não está votando nem a favor nem contra. E lá na última e na sessão, se vocês olharem os vídeos, está lá o motivo que eu me abstive e os demais vereadores se abstiveram. Então ninguém do nosso partido votou contra, como estão falando aqui. Isso é mentira. É mentira. Votar contra e dizer eu sou contra. Ninguém votou contra. Ninguém votou contra. Eu me abstive porque não veio projetos dizendo, veio aonde, e todo mundo sabe disso, eu não quero entrar no mérito, porque eu tenho muita coisa para falar aqui, mas é só olhar, e eu peço para o pessoal olhe a sessão desse dia, que vão ver realmente o que foi votado, o que foi falado nesse dia. Eu não estou aqui para... Mas se vão começar a já fazer campanha política e querer denigrir a imagem das pessoas, dos vereadores da bancada de oposição, como eu sou, aonde foi falado da rua Matias Petri Júnior, aonde eu fui a Brasília e consegui uma liberação que não tinha mais recurso lá de 250 mil para ajudar a fazer aquele asfalto, aonde eu trouxe uma L200 para a saúde, aonde eu trouxe mais de 80 mil para a saúde e agora tem 180 mil para exames de baixa e média complexidade na saúde, para onde a gente tem uma ambulância para vir para a saúde, para onde a gente tem uma caçamba já também cadastrada lá para vir para Antônio Carlos, eu não posso aceitar isso quieto. Eu estou aqui sim para ajudar, nenhum momento eu quis prejudicar essa cidade e nem as pessoas que aqui vivem. Agora falar que eu votei contra, eu não votei contra. Eu deixei de votar porque eu não estava, naquele momento, não me veio suporte necessário para endividar o município com 3 milhões, o senhor dá risada, mas é verdade, 3 milhões que os 2 primeiros anos não vai ser pago pelo prefeito, 8 anos para frente, então a gente nem sabe se uma dessa pode ser até eu que está na administração, pode ser o Hermes, pode ser o Felipe, pode ser a Vera, sim, 8 anos, é só olhar o projeto, 8 anos. Sim, senhor. 2 anos, não, 2 anos de carência. Eu não tô dando, e 8 eu não tô anos dando vai contar. Mas não eu tem não estou 8 dando a anos de palavra ao senhor carência, presidente, tá? eu não estou dando a palavra a ninguém. 2 anos de carência e 8 anos para pagar. Então, assim, é só isso que me indigna. Querer falar que a gente votou contra, pode olhar lá, eu não votei contra. Abstenção não é votar contra. Bom, senhor presidente, agora eu vou, depois de colocar o que eu... E as pessoas podem olhar e tirar suas conclusões. É só olhar as imagens lá. Bom, depois disso, senhor presidente, eu gostaria de falar e fazer um pedido para o secretário de Saúde, que ele encaminhe para essa casa a lista com os nomes que nós já fizemos. A gente já fez esse pedido para a assistência social e não foi atendido. E ela falou que o secretário tem esse direito, tem esse poder, ela não tem, de encaminhar essa casa a listagem das pessoas beneficiadas pelos benefícios eventuais, que são as cestas básicas. Então eu peço para o Mauri que faça esse pedido lá para o secretário, que ele encaminhe essa lista, até porque nós tivemos uma reunião juntamente com o Conselho da Assistência Social, onde alguns vereadores participaram, que querem aumentar, querem abranger, e até teve uma discussão meio acalorada, eu acho isso importante, mas que a gente veja também se toda essa população está sendo atendida com eficiência. Outra situação, senhor presidente, isso me preocupa muito, porque eu falei, já não é uma nem duas vezes, e outros vereadores trouxeram essa situação,
Aconteceu mais uma vez um acidente ali naquela rua que vai para o CTG, ali é a Rua São Francisco também, a Rua São Francisco ali, mais uma vez aconteceu um acidente grave, pelo que eu soube, o rapaz está em estado grave no hospital. Já não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que acontece um acidente ali naquele entroncamento. Então eu peço, eu acho que já foi vários vereadores que já indicaram aquilo dali, que nós visse uma situação, ou botar umas tartarugas, o pessoal diminuir a velocidade, porque eu pego aquela rua todo dia e a gente tem que estar colocando o bico do carro para olhar para um lado ou para o outro, por causa que tem o muro de Estrela Azul e tem a casa. Então a gente tem que invadir a área de pedestres. E aí eu peço assim, um paliativo, quem passa ali à noite, ela é muito escura, aquela esquina ali, que visse uma maneira de botar uma iluminação melhor, pelo menos, para as pessoas proteger os pedestres, que ali o pessoal caminha muito à noite, então a gente tem que estar botando o bico do carro e pode vir a atropelar algum pedestre que circula naquela região. Me concede uma Claro. parte, vereador? Claro. Obrigado. O acidente que aconteceu ali foi o seguinte, pelo que me passaram. O carro veio totalmente enlouquecido de Biguaçu sentido ao centro de Antônio Carlos. E em sinal, em momento nenhum, falei com outro entregador de pizza ontem ainda, ele disse, em momento algum ele deu sinal. Simplesmente a moto vindo, ele chega e joga. Então não é nem na saída, vereador Wagner, foi uma loucura do cara que veio para adentrar a rua Isso. São Francisco. Simplesmente entrou e cortou na frente do motoqueiro. Por sorte, o bateu na frente, que é no capô, e ele voou, porque é um carro meio alto, parece, eu não estou sabendo qual é o carro, só como foi o acidente. Se fosse de lado, talvez tinha sido uma fatalidade. Então ontem ele ainda estava internado em estado grave, o amigo dele falou para mim que estava indo até o hospital visitar. Mas realmente ali tem que ser tomada uma decisão de que vai ser feito, colocar talvez uns espelhos que talvez ajudasse. Agora, a cabeça louca de uma pessoa a gente não consegue às vezes consertar, né, vereador? Não, perfeito. Mas aquele é um local muito periculoso ali, já aconteceu vários acidentes, e realmente, eu falo porque eu passo todo dia ali, principalmente à noite, né, é muito escuro ali, ver uma iluminação, alguma coisa para ajudar ali. Então isso é importante. Foi falado também sobre o lixo reciclado, isso é importante para a nossa cidade. A gente fala, com certeza tem que ter a conscientização das pessoas, não se cria nenhum projeto se as pessoas também não apoiarem e não comprarem a ideia. Só que também ainda não está sendo atendida amplamente a nossa cidade por vários fatores, né? Se perguntar aí, várias pessoas reclamam que o caminhão não passa, o valor sendo pago para a coleta é ilusório. Eu duvido um empresário ganhando R$1.400, R$1.500, que é o valor que o município repassa para a coleta de lixo, ele consiga recolher o lixo 30 dias na cidade por esse valor. Então, é custo-benefício. Eu acho que tinha que ver uma situação, eu não sou contra pagar, eu acho que tem que pagar, desde que o serviço seja prestado. Então, com R$1.300 que ele recebe, também fica difícil para um empresário, e ainda mais levando coisa que ele não consegue, que ele ganha dinheiro ele leva um produto que ele não pode ganhar em cima. Então, temos que melhorar, principalmente visando agora que vereador, Oi? novamente, ele agora foi repassado, o valor que está sendo repassado para ele agora é perto de R$4.000. Então foi agora. E o que ele também reclamou para mim é sobre os outros catadores clandestinos. Eu vou te dizer, eu lá no nosso estabelecimento, a gente não proíbe qualquer um que vem reciclar. Sim. Ele vem para reciclar, a gente agradece. Sim. E isso está acontecendo. Ele reclamou muito que os catadores os clandestinos estão pegando o produto que tem mais valor, o alumínio, o papelão, e estão deixando o vidro e os reciclados já, um exemplo, aquela bomboninha de quiboa que já é verde, não tem mais valor. Sim, ela não Entendeu? é reciclada. Obrigado. Tranquilo. Então, assim, é importante fazer um trabalho, até porque a partir de agora o lixo passa a ser municipal, né, recolhido pelo município. Então, todo o lixo, eu acho que todo mundo tem noção disso, que o município paga em Biguaçu a tonelada. Então, quanto mais lixo for que poderia ser reciclado, maior é o custo para o município, né? Mais rápido vai encher o caminhão vai ter que se deslocar até Biguaçu
Então, é um custo enorme. Então, quanto mais reciclar, menos valor o município vai gastar com depósito, né? Isso é matemática. Então, é importante, sim, um trabalho forte na reciclagem, né, para que todos acabem ganhando. Deixa eu ver aqui, senhor presidente, então são vários assuntos importantes que a gente vem trazendo ao longo desse debate. É isso aí da rua. E eu conversei até eu queria agradecer mais uma vez, eu acho que é assim que é feita a política. Aqui ninguém tem inimigos, muito pelo contrário, nós temos que trabalhar unidos para que as coisas aconteçam. E se todo mundo puxar, desde que começou a nossa legislatura como vereador aqui, muitos projetos, todos trabalharam juntos, muitos recursos foram oriundos da busca incessante dos vereadores junto aos seus deputados, senadores, para a nossa cidade de Antônio Carlos. Eu acho que a grande maioria dos vereadores foram agraciados com recursos de Brasília ou aqui do Estado mesmo. Então eu deixo um pensamento e eu quero que vão lá olhar. É importante como nossa cidade, pelo que o vereador Felipe falou, e a gente fica feliz, vai virar um canteiro de obras aí para melhorar muito para muitas pessoas, que é uma função nossa como vereador, e pode ter certeza que eu vou fiscalizar fortemente a qualidade dos serviços prestados para a nossa cidade. Quem vai na rua São Francisco de Assis, né, que nos ligaram, o vereador Feliz também, eu acho que foi chamado lá, nos ligaram para ver a situação daquela rua. Realmente a qualidade, e isso não é o prefeito, não é, mas sim é a fiscalização, a qualidade daquele asfalto, daquele serviço feito lá, foi muito ruim, porque em 2, 3 meses que entregaram, já abriu, já pode ir lá olhar, tem uns 6 remendos naquela estrada. Né, pode ir lá olhar, está lá, uns 6 remendos naquela estrada. Se você anda com o carro a 40, 50 por hora, o carro, o asfalto ficou todo cheio de salavancos assim. Né, então o que é? Eu não posso falar porque eu não sou engenheiro, eu não trabalho nessa área, mas se olhar lá, a qualidade do serviço não foi de boa qualidade. Então é importante também que haja uma fiscalização dura, porque é dinheiro de Antônio Carlos, das pessoas que aqui pagam os seus impostos, e a qualidade é importante. Essa noite era isso, senhor presidente, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Com a palavra o vereador Felício. Boa noite, presidente. Boa noite. Vereadoras, vereadores, ao público aqui presente, né, comunidade Canudos, representado, centro, Alto Egito, aos nobres ouvintes, nessa noite calorosa, né? Quero até colocar aqui também, das palavras do Wagner, a gente, em nenhum momento, votamos contra o projeto. Isso aí está gravado nos anais da Câmara. A gente, até eu tenho aqui várias matérias para falar. Isso tudo já diz do município, né? Se não tivesse problema, não trazia as indicações. Aqui está o chefe de gabinete, Nilson, na qual, na outra presença dele, também coloquei a 4 de dezembro melhorias do bueiro. Foi feito. Mas quero dizer para vocês, quando aqui discutimos o projeto, e esse projeto de financiamento, onde 2 anos de carência mais 8 anos a pagar, ninguém foi, até porque o projeto era de maioria simples. Então, não precisava da oposição para ser aprovado. Mas nós analisamos e buscamos informações, porque o projeto na íntegra, ele contemplava a EC 407. E vocês sabem por que ela saiu hoje desse projeto de financiamento? Porque iniciou-se uma discussão lá na prefeitura, aí o vereador Wagner com o assessor jurídico da prefeitura.
Porque lá nós dissemos que já estava contemplado num projeto do Estado, inclusive com orçamento. Tanto é que já está aí, ó, assinaram até o convênio que vai sair a SC 407. Tanto é que o prefeito, né, se ganhou mais 2 milhões, que ele ia gastar 2 milhões naquela SC, que é a responsabilidade do Estado, e ele vai ganhar para usar para o munícipe. Então, nós, na nossa discussão, era para acrescentar, para agregar, sim, para o município de Antônio Carlos. Isso, estava lá naquele dia o vereador Wagner, estava a Heloísa e estava o assessor jurídico. Tanto é que nós buscamos os deputados que nos representam, Marcos Vieira e João Amin, para se informar e buscar onde é que estava o recurso. E simplesmente, com a esperteza, né, o governador Moisés, através do seu secretário, oriundo aqui de Biguaçu, também conhecedor do município de Antônio Carlos, ele não ia deixar de aproveitar desse momento, tinha um orçamento lá, e perder esse dinheiro, que já estava o dinheiro lá no Banco do Brasil. Jamais fez a boa política dele. Parabéns para ele. E parabéns para nós, que vamos ganhar mais 2 milhões para usufruir aqui dentro do nosso município. Por isso que a gente aqui, às vezes, eu não estava com toda a confiança de aprovar o projeto, porque o dinheiro não tinha destino, gente. Muitos dos projetos poderiam ser mudados. Tanto é que foi. Foi abraçado, foi almejado e vai ser feito outras obras que não estavam contempladas no projeto. Nem pergunta por quê. Eu a vejo assim um grande avanço e crescimento. Também quero dizer que nas nossas discussões a gente buscou, e um dos exemplos, vocês podem ir na 4 de dezembro, vocês podem ir na Rua São Francisco. E isso é primordial. Qualidade. Qualidade, gente. Aqui bem colocado, se eu não me lembro, uma sessão, o vereador Felipe disse, isso deve estar gravado nos anais, que se fosse o prefeito Geraldo, não fazia o asfalto lá da 4 de dezembro. Porque só era 20 centímetros de base. Está gravado nos anais. O que acontece com isso? Eu fico perguntando para vocês, a Rua São Francisco foi feita com essa base toda? Porque em menos de 6 meses, correto, vai fiscalizar. Já foi feito vários remendos, gente. 6 meses. Um investimento de mais de 1 milhão. Então, às vezes, a gente aqui, na gestão passada, eu não estava, mas a gente tem que sim discutir, para que tudo aquilo que nosso dinheiro público, que é público, quem vai pagar vai ser através dos impostos do nosso cidadão, seja com maior eficiência. É isso que nós queremos, é isso que nós discutimos aqui. A opinião de cada um, eu não preciso denegrir a imagem de ninguém para me crescer. Nem quero. Todo mundo já conhece o Pelé? Todo mundo já conhece o Feliz Pelé? Todo mundo conhece. Então, para que eu quero denegrir alguém para mim ser superior? Não preciso disso, gente. E nunca vou fazer. Eu vejo aqui a figura do seu Artulino. Obrigado por ter vindo aqui na nossa sessão. Quero dizer para vocês, quando foi feito o asfalto na frente da sua casa, um dos nossos amigos, Djalma Berg, prefeito Ivan Scherer, através do vereador Felício, brigamos e veio a emenda federal para fazer lá da frente da hoje, onde é que é a prefeitura, um pouco para cá, até acho que na curva ali do seu falecido Najib. Então assim, ó, eu sempre trabalhei para o município. Nesses 3 anos aqui que passaram, o vereador Wagner sabe disso, todos os vereadores sabem aqui, o quanto eu lutei para o município, quanto eu trouxe. Por quê? Eu quero o bem das pessoas. Muito mais do que você imagina. Por isso que a gente procura fazer. Mas hoje, agora, vou usar a tribuna para falar aqui algumas indicações que a gente fez para o nosso, aqui o chefe de gabinete,
como foi encaminhado as outras, também serem encaminhadas para você, e você analisar, e se puder, o mais rápido possível, você... Aqui nós aprovamos uma rua, na semana passada, Rua Leonardo Valtres, né, lá, através do projeto do vereador Emerson, lá e na esquina, o José Ambrósio Miller, também outra rua, quem conhece o Morro dos Miller, bem no entroncamento, tem umas pedras que diminuem o espaço de entrada para aquela rua. Pediria que, se a prefeitura pudesse, né, pudesse fazer com que aquela situação seja amenizada e tirada aquelas pedras. Também tive na propriedade, na rua ex-combatente Adelino Hellesen, na entrada ali, para quem não conhece, a quem vai para Santa Maria, ali no Astério Hoffman, ela entra, vai estar em cima do morro. Existem algumas propriedades lá que foram agora compradas e alguns moradores lá existentes, e essa rua ela precisa de uma melhoria, alargamento, macadamização, bueiros. Então eu gostaria, se eu desse uma olhada, até para ver se a gente possa amenizar, e amenizar os problemas lá. Rua Germano José Schmitz. Entra, quem conhece a Santa Maria, entra ali no seu Ivim, Scherer, que faz a cachaça. Aquela rua entra, vai até uma barreira, que a prefeitura usava muito material para melhorar as ruas do nosso município. Essa rua, ela é muito estreita, tem locais também que precisam de macadamização, precisa de patrulhamento, precisa de limpeza das beiradas. Isso tudo é importante porque tem agricultores que moram ali, vêm com seus caminhãozinhos descendo, e tem outros que vão subir os horários de pico, e eu acho que, se não me engano, até micro-ônibus sobe lá para pegar as crianças. Então, precisa de melhoramento nessa rua. Também, na localidade Santa Maria, próximo ao seu Luísio Guessa ali, o paralelepípedo ali, isso aí foi feito na época da gestão do Ari Martendal, e ela tem várias irregularidades ali, que é interessante, se nós, do Poder Municipal, pudéssemos amenizar, melhorar, colocar uma areia, recolocar aquelas lajotas. O pessoal do Egito sabe, passa diariamente ali precisa de uma melhoria, manutenção, precisa de um carinho da nossa administração para aquilo ali, né? Também, quem entra ali para Braço do Norte, passou a pontezinha, aí tem a rua Apolônio Stelling e a Luísio Gesser. Tem ali um local onde que é para colocar o reciclado, lixo. Gente, eu até gostaria de passar algumas fotos ali, né? Até estou falando aqui, mas tem do reciclado o mau cheiro. Quem mora na frente da reclamação, a gente foi lá, um mau cheiro. Não está tendo uma manutenção. É isso que a gente quer. Às vezes não é só o asfalto, mas é o carinho pela cidade. A benfeitoria, aquelas pequeninhas que sejam, mas que fossem atendidas no nosso município. Porque nós estamos fazendo a gestão pública com dinheiro público para trabalhar para o povo. Então, eu gostaria que, nesse momento, seja feito essas pequenas coisinhas também. Porque vai atender aquela comunidade. Eu tenho certeza que vão agradecer, porque não pode conviver com aquilo ali, passando dia, vai dia, entra dia, e não é resolvido. Então a gente quer achar essas melhorias. Eu não sei, Ariel, essa aqui, eu não tenho nem escrito aqui, área urbana. A água fica empoçada aqui, o morador fica reclamando. Quando se transforma em área urbana, a prefeitura só quer ficar com o bônus e deixa os ônus para o proprietário. Rede pluvial, bueiros, tem que ter no acostamento, né? É interessante, aqui, ele reclamou que aqui fica, quando chove muito, fica água empoçada aqui, mosquito da dengue, né? Nós vivemos agora com quantos problemas aí de saúde. Então, é interessante. Tem outra ali também, essa daqui, gente, eu nem vou citar aqui os nomes, porque isso aqui é a máquina coordenada pela prefeitura. Uma PC, 26 toneladas, passando em cima do asfalto,
quebrando aquilo que nos dê segurança. Vocês acham isso cabível? Quebrou o isolim que à noite a gente reflete com farol. Máquina da prefeitura. Não é máquina da prefeitura. Está a serviço da prefeitura. Então, gente, tem que ter alguém fiscalizando. Tem que ter alguém que lá coordenando. O prejuízo fica para quem? Para nós, para o povo. E nós vamos ter que ressarcir de novo, vamos ter que fazer uma nova licitação, vamos ter que gastar o dinheiro público de novo, para melhorar essas coisinhas. São pequeninhas. Mas no final, senhor presidente, ela acaba dando um montante. Nós gastamos 500 e poucos mil de hora extra. 1 milhão e pouco de manutenção de veículos, gente. Quanto nós podíamos fazer de melhoria dentro do nosso município? Quanto nós podemos melhorar no posto de saúde, aqui a vereadora colocou? Né? Quantos remédios nós podíamos atender aqueles que não são atendidos? Quantos exames de alta complexidade que não são atendidos, nós podemos atender? Está ainda assim, ó, de rio abaixo. Está tudo lá no mar de Florianópolis já. Então, gente, são as pequenas coisas que se faz gestão. E gestão a gente faz com qualidade. E para fazer qualidade, vocês vão escolher o ano que vem. Vão escolher. Vai ter alguém, de novo. Por isso eu digo, às vezes, nós podemos colocar. E tem outras. Obrigado, presidente. A última, presidente. Estive lá também, ó. Aqui o vereador Hermes fez fez uma indicação. Eu também reforcei a indicação dele, porque os moradores de lá do Egito ligaram para nós, reforçaram, tá? Tiraram aquela que estava quebrada, reforçaram, e também sou digno de dizer que estão já fazendo uma nova base para botar ali, tá? A prefeitura já tomou o pé e está fazendo para fazer a melhoria. Então isso é importante. E só que eu encostei naquele, quase que eu caí. O Jean, quando eu toquei, deixaram solto aquele guarda-rei lá. Deixaram solto. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Tem que deixar fácil, mas deixa informação dizendo que ele está em reforma, manutenção. Até para tomar um pouco de cuidado. E depois, deixa eu aqui. Pô, tinha hoje tanta matéria que a Vera tirou nós até da linha. Mas tudo bem, gente. Um abraço, obrigado a todos. Não havendo mais vereadores inscritos nas explicações pessoais, passamos para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer do projeto de decreto número 03/2019, de autoria da mesa diretora, que autoriza a realização de sessão solene de outorga de medalha de mérito cônico Raulino Reitz e da outras providências. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Orçamento, Finanças e Contas do Município. Data 12 de setembro de 2019, matéria projeto de decreto número 03/2019. Autor, Comissão de Orçamento, Finanças e Contas do Município. Relator, conclusão do voto favorável. Ementa, autoriza a realização da sessão solene de outorga de medalha de mérito cônico Raulino Reitz e da outras providências. Do relatório, apresente projeto visa homenagear alguns munícipes através de entrega de medalha mérito cônico Raulino Reitz pela dedicação e pelos relevantes serviços prestados ao município. As honrarias acima propostas serão entregues em sessão solene, a ser realizada no dia 20 de setembro de 2019, em comemoração ao centenário de Raulino Reitz, nesta Casa Legislativa. O projeto de decreto já foi objeto de análise da área jurídica da Câmara, cuja orientação deu-se pela constitucionalidade e legalidade do projeto. Da análise, o projeto de decreto está em concordância com o inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal de 1998, sendo a matéria de competência do município em face do interesse local, bem como o inciso 1º do artigo 112 da Constituição do Estado de Santa Catarina e inciso 1º do artigo 10 da Lei Orgânica Municipal quanto à iniciativa do processo legislativo.
O projeto está corretamente proposto, considerando que o assunto nele tratado consta na atribuição do Poder Legislativo, conforme dispõe o artigo 31, inciso 16 da Lei Orgânica Municipal. Conclusão do voto. Do exposto diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos desta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria e opina pela aprovação. Sala das Comissões, em 12 de setembro de 2019, vereadora relatora Anice Vieira da Silveira e relator presidente Felipe Schmitz. Pelas conclusões, vereador Felipe, Wagner e Anice. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo nada mais a ser tratado na ordem do dia, passamos para o expediente. Com a palavra o vereador Emerson. Como já cumprimentei anteriormente, quero registrar a presença dos ex-vereadores aqui, ex-vereador Artulino Nés e ex-vereador Flávio Minisch, que no próximo mês retorna a essa casa. Senhor presidente, eu também não poderia, o vereador Wagner falou que a política começou, não é que a política começou, mas a gente, na vida eu vou talvez aprender muito ainda. Quem sou eu para ensinar? Eu quero ser um eterno aprendiz. Mas a gente se abster no voto vai ter aqui a necessidade da minha abstenção se não for no período de outubro, que eu vou me afastar em outubro agora, eu vou viajar, tenho serviços a fazer em outro estado, vai durar quase 15 dias o serviço e eu vou me afastar da Câmara dia 3 de outubro. Vou retornar dia 3 de novembro. Mas se abster do voto é um exemplo que eu vou dar. Vai ter uma rua que ela costeia todo o terreno de meu pai. E não é indicação, e não é um projeto de minha autoria. É um projeto de autoria de outro vereador. Mas esse projeto, de alguma forma ou de outra, ele vai beneficiar alguém da minha família. Que é com a nominação da rua, que nós não somos desinteressados, mas a gente tem que pensar nos outros, nos vizinhos. E nesse caso, é o que vai acontecer lá. Se eu tiver na Câmara, eu vou me abster do voto, porque eu não posso ser favorável e votar numa coisa que futuramente vai me beneficiar. Nesse caso, cabe a abstenção. Agora, não me leve a mal, do outro jeito, a abstenção que vocês tiveram, como eu digo no meu linguajar, é o morde e assopra. É estar com um casal de namorado, você está ali, tem um casal de namorado, você está olhando para o namorado e piscando para a namorada. Não é assim. Então, tem que ser bem realista. Eu vi aqui também que o vereador Felício fez novamente a indicação e peço que o chefe de gabinete leve isso ao conhecimento do Geraldo, do vice-prefeito e das demais autoridades para nós nos empenhar, que é o asfalto ali da entrada do Braço do Norte até o asfalto que se encontra lá no Egito. Isso é uma obra de suma importância que nós, vereadores, vamos e estamos correndo atrás. Só que nós já tivemos não foi contabilizado, mas um pré-orçamento de alguém que trabalha nessa área disse que é uma obra que vai passar de 30 milhões de reais. Devido à detonação de rochas, alargamento da rua, construção de guarda-reio, todas essas coisas. E eu ficaria muito feliz em ver aquela comunidade contemplada, porque em 2 anos e 9 meses que eu agora sou vereador nessa legislatura, eu não conheço outra comunidade que tanto aqui se fez presente nas sessões da Câmara e tanto nos ajudam na administração. Jamais, quando me mandam um recado, será um empecilho. Eu fico feliz por lembrarem de mim ou me chamarem para ver determinada situação. Agora, uma coisa que eu jamais vou fazer é eu
dizer uma coisa que eu não conseguirei fazer. Um exemplo que eu vou dizer, vocês confiem em mim, que ano que vem vai ter eleição, e se eu me eleger, eu vou levar o asfalto lá para a comunidade do Egito. Isso é uma grande mentira. Isso jamais eu vou querer mentir para alguém, não só para a comunidade do Egito, ou para qualquer outra comunidade. Isso eu não posso fazer e eu sou contra fazer esse tipo de coisas. É isso que o vereador tem que fazer, igual o vereador Felício falou, nós indicamos a colocação de madeira na ponte até que a placa fica pronta. Não é bonito olhar aquilo lá, mas está sendo dado solução ao problema sem parar a trafegabilidade dos veículos e de pedestres, de usuários daquela ponte que tão importante é. O vereador Felício falou sobre a SC 407. Vereador Felício, não direi eu que foi por mim, vou dizer que foi pelos funcionários da Câmara, através do Mauri, que ele não mediu esforços, porque nós não conseguimos chegar de jeito nenhum ao governador Moisés. O Mauri, incansavelmente, após a eleição, até maio desse ano, bateu, mandou e-mail, ligou, até que nós conseguimos uma reunião com o Douglas Borba. O que nós dois fizemos? Não fomos sozinhos, convidamos Geraldo e o Nelinho para ir. Não demorou, 2 meses depois, veio o Douglas Borba aqui na prefeitura e assinou a ordem de serviço, porque realmente estava contemplada. Mas não tinha projeto da prefeitura para a execução dessa obra. Vereador Felício. Então, assim, ó, a gente não está fazendo politicagem, a gente simplesmente está mostrando o que realmente está acontecendo. E eu sou muito, como é que eu vou lhe dizer, eu não gosto de ler discurso. Eu votei 2 vezes no ex-presidente Lula porque eu admirava o jeito que ele falava, que era um cara que tinha visão, conseguia falar bem. Por quê? Porque o Itamar Franco lia discurso, o Fernando Henrique, por mais inteligente que era, lia discurso. O Bolsonaro, no início, falava, agora já está lendo discurso, não gosto, mas eu vou ter que ler o que me passaram aqui sobre esse financiamento dos 3 milhões, na qual nós 5 vereadores da bancada da base votamos a favor. Então, eu só vou ler aqui rapidamente os objetivos e os projetos que foram feitos nesse financiamento. Gostaria de informar a comunidade de Antônio Carlos, que na última sexta-feira, 3 de setembro, o prefeito municipal entregou ordem de serviço de 6 obras a serem implantadas na cidade. Além do prefeito, está presente o vice-prefeito, secretário de obra, Nélio Richards, vereadores, secretários e empresas vencedoras da licitação. Obras a ser realizadas: pavimentação da rua Antônio Weber, etapa 3, no Canudos. A substituição das lajotas por pavimentação asfáltica na rua Libório Guedert, que é da entrada do Rachadel até o pé do morro do seu Zé Maneca. A pavimentação da rua Professor José Reitz, na Guiomar, em frente à casa da vereadora até a ponte. A Avenida João Frederico Martendal, que o Felipe falou que é o passeio. A Avenida João Antônio Bezzi, que é atrás da rodoviária, aquela rua. A quadra de esporte no Rachadel. Esses recursos vão ser utilizados aproximadamente 2.600.000 mais 1.200.000 de recursos próprios. Foram tomados ao todo 3 milhões, sendo o restante 400.000 que será aplicado na Casa do Agricultor. Muita gente questionou a Casa do Agricultor, que talvez não seria necessário. Eu até pediria ao chefe de gabinete que falasse com o total do Executivo Municipal para ver se realmente é viável, que muita gente questionou se a Casa do Agricultor ia ser realmente para beneficiar o agricultor ou seria um cabide de emprego. Eu disse, realmente, cabide de emprego não vai ser. Então, eu peço a vocês que levem essa dica também ao prefeito, porque eu sei, confio no Geraldo que ele não vai fazer isso. Não é da índole dele criar um cabide de emprego. O que eu vejo a Casa do Agricultor é sim, quem vem, quer ir na EPAG tem que ir aqui, quem quer pegar um GTA tem que ir lá na prefeitura, quem quer ir na Secretaria de Agricultura tem que ir lá embaixo. Então, eu vejo a Casa do Agricultor como uma coisa muito proveitosa. E esse financiamento ele terá prazo de pagamento de 120
meses, com carência de 24 meses. Ou seja, eu expliquei já quando foi votado o projeto. Endividamento do município não existe, porque vai ser pago abaixo do que é pago hoje. Então, não podemos dizer que o município vai ficar endividado. Por quê? Porque o município está tendo uma crescente na arrecadação. Então, por isso, nós não teremos esse endividamento do município. E aqui na Câmara Municipal, esse financiamento foi aprovado somente pelos vereadores do MDB. Os vereadores da base do PP e do PSDB, eles se abstiveram, segundo o vereador Wagner, por não ter projeto. Vereador, o senhor me desculpa, mas eu não compactuo dessa ideia, e eu creio que quando é pelo povo e pelo bem do povo uma melhoria, a gente sabe que o poder público não vai desviar dinheiro ou fazer outras obras que não venham a acrescentar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E quando iniciar o pagamento das parcelas daqui a 2 anos, depois da carência, o valor mensal será aproximadamente R$ 65 mil. Para ter ideia, o financiamento da construção da Estrada do Louro termina em dezembro de 2019 agora, e a prestação é de R$ 39 mil. Já a prestação de financiamento da Santa Bárbara vai até 2022, abril de 2022, e é de R$ 64 mil. Então, Antônio Carlos, na última sexta-feira, fez a liberação dessas importantes obras, que eu já citei acima para todos vocês. E quando quanto à prestação do financiamento da Santa Bárbara e da Matias Petri Júnior, que também é de R$ 65 mil. Então, é isso que eu tinha para falar sobre os financiamentos. Quero aqui parabenizar o Executivo, ao povo que vai ser contemplado por essas melhorias, que nós jamais vamos medir esforços para que o povo tenha, como eu falei antes, uma qualidade de vida melhor. Quero parabenizar as palavras da vereadora Vera no início das explicações pessoais, do vereador Felipe, que comentaram sobre isso, e isso assino e compactuo com vocês. E discordo da fala do vereador Felício. O vereador Felício talvez até agora vai usar a tribuna novamente, e o vereador falou uma coisa muito certa: nós temos que cuidar dos políticos que botam dinheiro rio abaixo. O meu medo sempre eu conheço políticos que, se chegarem à prefeitura, não vão botar de rio abaixo, vão botar em enxurrada. E isso é muito perigoso. Eu sempre peço a vocês que cuidem, pesquisem sobre a vida do político, pesquisem sobre a vida política dele, a vida privada, para vocês depois não deixarem alguém vender o município de Antônio Carlos. Isso é muito perigoso e muito importante para que o povo saiba. Porque o que me deixa mais entristecido, eu não estou nomeando ninguém, mas a estrada do Egito, sim, está só em pedra. Nilson Gueder, por favor, dê uma chegada até a comunidade do Egito. Do Campo do Santa Maria até o início do asfalto é só mais pedra, que se não tivessem tentado ferrar com a administração pública, aquele macadame é de ótima qualidade. A prefeitura está tentando botar a barreira em dia, porque foi tantas as denúncias na qual o dono da barreira levou multa, o Edson levou multa e o Geraldo Paulo levou a multa. A multa é de R$ 3.600, se não me falha a memória. Então, assim, essa estrada já podia estar pronta, mas é inviável levar hoje da Vila 12 até lá. E o que acontece? Estão limpando toda a barreira da Vila 12, porque hoje ela é a única no município a estar 100% legalizada. Não vou dizer que o prefeito Geraldo talvez não tenha uma parcela de culpa, mas os que antecederam ele, o seu Paulo Remor, o Geraldo Ives também, porque o projeto já podia ter sido feito há mais de 20 anos atrás. E hoje vocês vão até a comunidade do Egito, vocês vão passar somente por cima de pedra. E a gente sabe que aquilo lá merece um recapeamento igual a Guelmar de Baixo e a Guelmar de Cima ganhou, o Braço do Norte tem, o Alto Rio Farias tem, e muitas outras comunidades. E aqui, vereador Wagner, eu não sou politiqueiro, não.
Eu gosto de fazer a política certa. Na sessão, há umas 4 sessões atrás, eu disse que nós tínhamos um secretário de obras que foi parecido com o Geraldo Edson Nelinho, que se chamava Jaime Schmidt. Ele foi um baita secretário de obras para o município de Antônio Carlos. Então, se eu fosse olhar o lado político, jamais tocava no nome desse homem. Mas a gente tem que ser coerente e tem que saber quem realmente fez um pouco por Antônio Carlos. Se a administração dele na prefeitura não foi boa, mas de secretário de obras foi muito boa, e isso eu digo, afirmo para quem quiser. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Felício. Boa noite, presidente. Boa noite. Demais vereadores, internautas, público aqui presente. Primeiro que é uma satisfação de entrar na casa de vocês, de ir dialogar com vocês e dizer para vocês que é muito fácil vir aqui nesse microfone e falar um monte de coisa. Dê a chance para nós fazer gestão. Dê chance para você ver como vai ser feito de forma diferente, de forma de valorização do ser humano, do agricultor, do munícipe. Vocês podem ter certeza disso aí. Com certeza. Na minha vida, não lutei de graça. Nilson Guedes está aqui, ó. Quantas vezes chorei lá no gabinete dele. O seu Paulo Remor, quantas vezes me estendeu a mão no Figueirense. Como é difícil sair de casa com 15 anos de idade, agricultor, pé no chão. Seu Artulino, sabe dessa época. Ia a Florianópolis de ônibus, de manhã cedo, sentar na arquibancada, nem blusa tinha no inverno. É muito fácil denegrir as imagens das pessoas. Mas dê a chance para as pessoas mostrarem diferente. Dê a chance para as pessoas dizer tudo aquilo que eles falam. São eles que têm essa mania. Vocês podem ter certeza que aqui hoje a gente está protocolando e quero aqui comungar com todos os vereadores também que assinem, encaminhando para você, seu Nilson, para o prefeito Geraldo Paulo, que nós pagamos a Associação dos Municípios para desenvolver os projetos. E nós, o povo do Egito, necessita desse projeto. Precisa para que realmente o Felício trouxe recurso para Antônio Weber, o Felício, agora para Lamartine Petre. Além disso, o micro-ônibus está aqui no município servindo terceira idade, para assistência social, 200 mil para exame de alta complexidade, uma ambulância para atender a necessidade de ir e vir a Florianópolis nos locais que tem que levar. A gente, além disso, tem outros recursos chegando. Então, gente, nós lutamos e brigamos. E quero dizer lá para o pessoal do Egito que vai ter um pouquinho deles do vereador. Vocês podem ter certeza. Nesse orçamento desse ano do deputado Marco Vieira, que esse ano ele contemplou a Lamartine Petre, o ano que vem vai ser contemplado o Egito. Mas para nós contemplar com 250 mil o Egito, nós temos que ter o projeto. Por isso que nós fizemos a parte legal. A democracia, buscamos sim, incansavelmente, o seu Antônio, o Marcelo, o Hélio e outros aqui que estão buscar o abaixo-assinado, as assinaturas das pessoas daquela região, porque precisamos desenvolver. Precisamos também interligar a outro município. Que isso já veio um projeto do Colombo, interligação dos municípios. Que hoje também em Brasília, que eu vou, não sei se eu vou em outubro com o presidente, para quê? O Dário Berger está buscando, junto ao governo federal, atender os municípios pequenos do estado de Santa Catarina com infraestrutura. Agora é a hora. Se nós tiver projetos, tiver organização, tiver credibilidade, isso é principal. Ninguém ganha recurso para o município dizendo que é Felício, bonitinho. Não é isso, gente.
é credibilidade. Diga aqui, ó, quantos outros vereadores trouxeram para esse município? Digam, um por um, mostrem. Vamos trabalhar. E eu tenho certeza que eu tenho feito isso. Tenho certeza, na minha humildade, na minha simplicidade, porque muitos dizem, Felício, vamos mudar a oratória, tem que falar bem, porque daí tu ganha. Gente, eu sempre fui desse meu jeitinho, sempre fui dessa forma, mas sempre concretizei, sempre ajudei, sempre fiz. Por isso, vocês da comunidade do Egito, junto com os vereadores, eu sei que vão assinar junto, vamos encaminhar para o prefeito, e o prefeito, com sua responsabilidade e com seu conhecimento, com sua sabedoria, ele sabe para onde encaminhar esse abaixo-assinado, ele sabe aonde vai fazer esse projeto, esse projeto é um projeto feito pela Associação dos Municípios, gratuitamente, porque nós pagamos uma mensalidade para eles. Então não vai ter custo para o nosso município. Nenhum. Eu acho isso, pelo que o custo a gente vem pagando por mês, se eu não me engano. Então assim, ó, precisamos fazer isso, se unirmos. Não, vereador Emerson, vereador Vera, Felipe, Nis, o presidente Ayrton, Adelmo, Wagner, Pio, sim, sensibilizar e correr atrás. Nós votamos os deputados, tanto federal como estadual. O meu eu cobro. E além disso, até outros simpatizantes da minha pessoa têm contribuído aqui com a gente. A deputada federal Carmen, R$200 mil mandou para o município aqui, ó, do PPS, região de Lages, atendeu muito bem nós lá. Não é isso, vereador Adelmo? O senador Amin, eu e o vereador Adelmo, 78 mil. Está ali, ó, nas contas do município, que o Wagner disse que foi ele que trouxe, mas foi ele mesmo, era do partido. Eu, como simples simpatizante, como a nossa conhecimento e amizade que a gente tem com o senador Amin, e com todos os funcionários daquela casa lá, não é isso, vereador Adelmo? Nos presentearam, nos atenderam, porque eles sabem na necessidade do município, eles sabem como é aqui na ponta trabalhar e ter resultado em segurança, saúde, educação, infraestrutura. Eles sabem disso. E para isso, tem que ter pessoas que às vezes eu fico olhando o Juliano lá de governador Celso Ramos, que eu fico assim, porra, realmente, desculpa a expressão, é assim que nós temos que ser, arrojado. Porque dessa forma, nós vamos mudar muitas coisas. Vamos mudar muito o paradigma dessa cidade. Vamos mudar muito a administração pública dessa cidade. Vamos mudar muito o fazer dessa cidade. E para isso, nós precisamos sim ter vereadores que buscam, que brigam pela comunidade e estejam ao lado deles. Vocês podem ter certeza. Não é nem um discurso porque eu não sou candidato a prefeito, não. Mas quero dizer para vocês, enquanto estiver aqui nesses 4 anos, eu vou fazer da minha parte o possível e impossível para atender e fazer o melhor para você, os internautas que nos assistem e para vocês que estão aqui nessa noite da comunidade do Egito, que nós, juntos, podem ter certeza que nós somos fortes. Não vamos deixar a desejar, não. Obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente e nada mais a ser tratado, solicito o vereador Pio que faça a oração final, agradecendo a Deus por esta sessão. Vamos rezar. São da Nossa Senhora, que proteja nós, todos nós, vereadores e todo o povo aqui presente. Flavinho está rindo, mas ela vai te abençoar, tá, Flavinho? Tá? Um rir da Nossa Senhora não, fica muito chato, muito feio, né? Nossa Senhora poderosa, tá? Tá bom? Tá rindo, parece que tá aí gozando. Não rir da Nossa Senhora não, tá? Ela pode acontecer que aconteceu com aquele lá que chutou ela, tá? Tá bom? Um abraço, vamos rezar. Vamos rezar todo mundo de pé, para nós rezar a consagração à Nossa Senhora. Minha mãe, eu me ofereço em toda voz, em prova da minha devoção.
eu vos consagro nesta noite os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim só vós, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Encerro a presente sessão, marcando a próxima para o dia 23 ou 24 de setembro, no horário regimental. Boa noite a todos.